Olá e bem-vindos a mais uma Casa Conceitos, aqui no videovendas.com. No programa de hoje estaremos entrevistando o nosso colega de profissão, Cadu Oliveira, que estará falando sobre alguns edifícios de suma importância aqui na nossa cidade de Poços de Caldas. Cadu, muito obrigado pela sua presença hoje. E você poderia mencionar ou falar um pouco sobre os famosos balneários aqui de Poços de Caldas? Claro, Rodrigo, muito obrigado pelo convite, tá? Para explanar um pouco sobre esse assunto que é tão convidativo aqui para pós-caldenses e também os grandes visitantes. Vivian, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Claro, falando um pouco sobre essa virtude geográfica da cidade de Poços de Caldas, nós podemos notar as águas termais, né? Que desde bem antigamente já existiam estudos sobre a cura de uma doença que assolava grande parte da humanidade aí, tanto na Europa como no Brasil, em 1788 aproximadamente, né? Que Luiz da Cunha Menezes já proclamava algumas propriedades terapêuticas de cura e tratamento das águas termais. Então foi aí que biólogos químicos já começaram a desenvolver estudos profundos sobre isso e já usando o útil ao agradável, conseguiram trazer um interesse termal para Poços de Caldas aproveitando essa geografia, né? Então foi aí que da época, o governador de Minas Gerais, né, Antônio Carlos, deu carta branca e e convidou um arquiteto, né, Eduardo Pederneiras, para fazer uma intervenção aqui nessa região de Poços, onde ele trouxe a maior referência de prédios termais do Brasil e da América Latina, que é o prédio da Termas, a reforma do Palace Hotel e a construção do Palace Cassino. Excelente, Cadu. E você poderia falar um pouco mais sobre esses edifícios? Claro, Rodrigo. Vamos continuar então sobre as unidades arquitetônicas que marcam a cidade de Poços, né? Então, quem é visitante aqui da região e gosta muito de passar algum tempo na cidade, sabe que existem 3 prédios que são os mais imponentes e suntuosos da cidade. E se localizam justamente na área central, que é um complexo arquitetônico também que é permeado por um belo jardim de influência francesa, mais precisamente Versalhes, que foi desenhado, né, por um paisagista chamado Reinaldo Diggenberg, que também auxiliou no projeto arquitetônico de construção e reforma do Eduardo Pederneiras, que é o arquiteto convidado, né, pelo governador de Minas Gerais, na época de 1927, aproximadamente. Então foram 4 anos de reformas e o prédio da Palace Hotel já existia, então ele foi convidado para fazer uma reforma. Como esse prédio já existia, ele tinha influência arquitetônica alemã, reto, sisudo, clean, linhas puras. E então as pessoas começaram a achar que ele parecia mais faziam até uma comparação meio ingrata, que era um presídio e não uma hospedaria. Então Pederneiras veio e trouxe aí uma bela leitura arquitetônica francesa. Ele trouxe varandas, arqueou as entradas, as portas e as janelas. E para a parte interna do Palace ele trouxe bastante vitral, trouxe mais cores, assentamentos, mármore. E assim ele deu essa característica mais convidativa, né, aos nossos olhos. E aí ele foi aprovado. Nesse momento ele também já estava fazendo o prédio das Termas e do Palace Cassino. Então nesse momento você consegue ver através da implantação das Termas uma arquitetura hexagonal, onde ele tem 3 pavimentos que se distribuem muito bem com átrio central, de vitrais também. E ele se apresenta muito bem para as 3 vias de acesso, né? Quem está vindo da João Pinheiro, quem vem do centro. Então ele tem escadarias suntuosas, arcos plenos nas suas extremidades. Então são características neoclássicas, clássicas. Então a gente poderia até dar um resumo de que esse estilo arquitetônico do Palace, do Termas e do Cassino e do Palace Hotel, esses 3 prédios eles são ecléticos, né? Então, trazendo um pouco aí de conhecimento, né? E convidando também as pessoas que estão sendo acessadas através da entrevista, né? Que possam, né, ser mais aguçadas aí na curiosidade se ainda não conhecem. E o curioso é que algumas pessoas podem conhecer por fora, mas também são convidadas a adentrar os prédios, porque lá dentro tem muita informação preciosa também.
E Cadu, muitas pessoas ainda desconhecem que existe um projeto tão importante aqui na nossa cidade do famoso arquiteto Oscar Niemeyer. Você poderia falar um pouquinho dessa história para nós, da capela que ele tem aqui? Claro, Vivian. E é um outro elemento arquitetônico, né, em contrapartida, moderníssimo, né, que a gente dispõe aqui na cidade e algumas pessoas ainda não conhecem. Eu, por exemplo, conheci recentemente e fiquei encantado com a possibilidade de adentrar uma obra e tê-la aqui perto de nós, né, ainda mais para dar como referência para familiares, amigos que vêm passear em Poços para conhecer essa obra desse arquiteto tão consagrado, né, na história do Brasil. E esse marco divisório, né, que ele trouxe em Brasília também faz com que o nome dele seja muito posto à prova também, porque são pessoas que admiram e outras que criticam, né? Assim como todos. Embora ela seja um elemento moderno em meio à natureza, você consegue observar que aquela arquitetura ela é muito providencial para o local, mesmo porque ele tem um platô, um assentamento plano com uma rampa de entrada convidativa, assim como tudo que ele projeta, né, são formas puras, ele domina as curvas e assim como disse um músico Schopenhauer, a arquitetura é música solidificada. Foi a primeira sensação que eu tive quando cheguei até esse, vamos dizer, monumento, porque ele faz obras de arte mesmo. Então, a convite, né, dos funcionários da fazenda, que o proprietário, Roberto Marinho, convidou e solicitou ao amigo, então, o arquiteto Oscar Niemeyer, a fazer o projeto. Então, ele ganhou esse projeto e construiu essa sede da capela lá para os próprios funcionários da região ali que trabalham com ele. E foi assim que ele ficou conhecido e por ser uma obra de tamanho renome, as pessoas agora hoje visitam, ciclistas, né, da zona rural também aproveitam para fazer também cerimônias religiosas e tal. E, opinião particular, eu acho incrível, acho maravilhosa, suntuosa e ela se apresenta de forma indescritível no meio da natureza, muito apropriado. Gostaria de agradecer, Cadu, sua participação aqui conosco, contando um pouco mais dessa história tão rica da nossa cidade de Poços de Caldas. Muito obrigada! E para você que nos acompanha, não perca, na próxima semana teremos mais informações, mais entrevistas. Até lá!